Olá, minha amiga, meu amigo! Gravei essa aula especialmente para te ajudar na sua aprovação. É aquela aula resumo de o que mais vem cair nas provas de certificações Ambima. CPA 10, CPA 20, CEA, o que eu mais venho visto os alunos falarem, ó, caiu esse assunto, olha, aquela questão caiu idêntica. Vim fazendo um resumão, trazendo tudo para você nessa aula aqui. Tenho certeza que vai estar na sua prova. Essa questão vai estar na sua prova. Então, presta atenção no que eu estou falando aqui hoje e vai te ajudar na sua certificação, beleza? Sem mais delongas, sem enrolação, bora lá. Olha só, fundo de curto prazo. Em todas as questões de prova, todas as provas têm questões com pegadinhas sobre fundo de curto prazo. Ó, lembra o seguinte, fundo de curto prazo, a alíquota mínima do imposto de renda é de 20%. Olha só, em imposto de renda, o mínimo é de 20%. Não existe, olha só, lembra os 17,5% e 15%? 17,5% e 15% não existem. Isso aqui não tem, ó, não tem, não existe 17,5% e 15% em fundo de curto prazo. Falou na prova, curto prazo, falou curto prazo, a alíquota é de 22,5% e 20%. É só essas duas alíquotas que existem, 22,5% e 20%. O cara resgatou no fundo de curto prazo com 90 dias. Com 90 dias, até 6 meses, até 180 dias, tributa 22,5%. De 6 meses a 1 ano, tributa 20%. Acima de 1 ano, tributa quanto? 20%. Tá? O cara resgatou com 500 dias. Qual que vai ser a alíquota do imposto de renda? 20%. Fica atento a essa pegadinha aí. Beleza? Tranquilo? Gravou? Escreveu no seu resumo aí? Anotado? O mínimo é 20%. Tá bom? Próximo detalhe. O que vem cair nas provas das certificações, principalmente na CPA 20? Segmento private. O código Ambima fala que os bancos que têm clientes com mais de 3 milhões, tá? Com mais de 3 milhões reais, 3 milhões de reais, tá? Os clientes têm mais de 3 milhões de reais, o banco tem que segmentar no segmento private, tá? Então, é uma categoria que a Ambima fala, olha, segmento private são clientes, né, ou famílias conglomeradas que têm mais de 3 milhões de reais investidos, investimento superior a 3 milhões de reais. Aí é o seguinte, quando o banco tem um segmento específico para private, aí tem regras exclusivas, né, do segmento private. Por exemplo, o time que atende os clientes private, 75% desse pessoal que trabalha nessa área private precisam ter a certificação CFP, é um requisito, tá, que a Ambima exige para o segmento private que o banco tem. E olha só, então o que eu quero trazer para você? Falou private na prova, é 3 milhões de reais, tá bom? Segmento private, 3 milhões. Grava esse número, 3 milhões. Belezinha? Vamos para o próximo detalhe? O que mais tem vindo caindo na prova? É essa pegadinha aqui, olha. Dispensas dos códigos Ambima. Dispensa. O que é dispensado no código Ambima? O que o código Ambima dispensa? Olha só, no código Ambima de distribuição de produto de investimento, são dispensados as empresas middle e corporate, que é empresas de médio e grande porte, tá? Médio e grande porte. Médio e grande porte. Aqui quer dizer o seguinte, quando você estiver atendendo cliente, empresa de médio e grande porte, você não precisa seguir as regras do Código de Distribuição de Produto de Investimento, que já parte do pressuposto que essas empresas já conhecem, né, o produto de investimento. Middle e corporate são dispensados do código Ambima de distribuição de produto de investimento. Pessoal, essa questão tem caindo muito nas provas e tem pego muita gente, porque você confunde com o outro aqui, ó, código de distribuição de administração de recursos de terceiros. E as questões, as alternativas nas duas questões são idênticas, tá bom? São idênticas. É para confundir você mesmo. Olha só, o código Ambima de administração de recursos de terceiros dispensa os clubes de investimentos. Até um tempo atrás, até recentemente, era dispensado também os fundos de participações, tá? Os FIPs. Agora, não mais. Apenas os clubes de investimentos é que estão dispensados do Código Ambima de Administração de Recursos Terceiros, tá? Então, grava aí. Código de Administração de Recursos Terceiros, Clube de Investimentos. Só lembrar assim, ó,
Clube de investimento, lembra o que é o clube de investimento? É quando as pessoas se juntam para investir no mercado financeiro, né? No máximo 50 pessoas, no mínimo 3 pessoas. É um clube. Um clube. Quando você estiver atendendo um clube de investimento, não precisa seguir o código de administração de recursos de terceiro. Belezinha? Bora lá então para o próximo? Quem recolhe o imposto de renda no mercado de ações e no fundo de ações? É outra questão, outro assunto que está sempre nas provas da certificação Ambima e vem confundindo muita gente. Então, fica atento a essa pegadinha, a esse detalhe. Olha, mercado de ações é quando você investe sozinho. Você vai lá no home broker e compra e vende ações. Se você vai lá, compra e vende ações superior a 20 mil reais, né? Se você não estiver fazendo um day trade, se você estiver comprando e vendendo ações, você precisa, e você vendeu no mês mais de 20 mil reais, você precisa declarar o seu ganho. Você precisa pagar via DARF até o último dia do mês subsequente, até o último dia do mês subsequente à sua venda, tá bom? Aí, quem paga é o investidor. Mercado de ações, olha só, mercado de ações, você sozinho. Quem paga é você via DARF, tá? Via DARF. Então, via DARF é você quem paga, tá bom? Belezinha? Entendido? Agora, fundo de ações é quando você paga taxa de administração para alguém administrar esse fundo para você. E aí, quem vai pagar o imposto de renda é o administrador. O administrador recebe para isso. É ele quem recolhe o imposto de renda. Em fundo de ações, é ele quem recolhe o imposto de renda. Fica atento a um detalhe, tá? Olha só. Qual é o detalhe que eu quero que você fique atento? Quando você resgata o investimento de um fundo de ações, o que acontece dentro do fundo de ações? Você lembra lá que tem um cara chamado gestor? Não tem um gestor? O gestor, o que ele faz? Compra e vende ativos do fundo de investimento. Quando tem resgate, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir no mercado, vender ativos para fazer dinheiro para te pagar, para pagar ao investidor. Então você está pegando dinheiro do fundo de investimento. Quando você está pegando dinheiro do fundo de investimento, na hora de pagar para você, o administrador já recolhe o imposto, ele já retém na fonte o imposto de renda. Então você não tem que se preocupar. Por exemplo, cheguei lá no banco XYZ e investi num fundo de ações. Eu vou lá no banco XYZ e peço resgate. O dinheiro cai na minha conta já descontado o imposto de renda. Tá bom? Quem já paga o imposto é o administrador. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque existe um investimento, fundos de investimento, por exemplo, tem um fundo, eu vou apagar aqui a tinta do slide aqui, você já está anotando aí, né? Olha só, aqui, não quis pegar, vamos lá. Porque existe um negócio chamado ETF, tá? É um fundo de índice, tá? ETF é igual a fundo de índice, tá? Fundo de índice. O fundo de índice, as cotas deles, ó, a cota dele, cotas, é negociado na Bolsa de Valores. Lá na Bolsa tem cotas de ETFs. É uma cota, tá? Tem uma questão na prova da CPA 20 que vem perguntando o lote da negociação de um ETF. É uma cota. Aproveitando aqui, já também ensinando isso para você, tá? Uma cota. O ETF é um fundo de índice, é uma cota negociada na Bolsa de Valores. Semelhante ao FII, tá? Fundo de Investimento Imobiliário, que também é uma cota negociada na Bolsa de Valores. Quando eu compro uma cota de FII, e aí eu quero resgatar esse dinheiro, o fundo de índice ele é fechado. Então eu não vou pedir para o fundo de índice o resgate. Eu pego a minha cota e vendo para outro investidor na Bolsa de Valores. Eu vendo no mercado secundário, eu vendo para outra pessoa. Então olha só, vou ver se eu consigo desenhar aqui você, né? Você é um investidor. Você vai lá na Bolsa de Valores, na B3, e vende para outro investidor. Né? Não ligue para o desenho, tá? Não ligue. É para fins didáticos. Não se apegue à estética, tá bom? Olha só. Quando você vendeu para esse investidor aqui lá na Bolsa de Valores, a negociação está entre você e o outro investidor. Não envolve aqui o fundo, o ETF continua tendo lá a cotinha dele. Você só passou para... Aqui não, o ETF não pagou nada para você. Quem pagou foi o outro investidor.
Esse outro investidor é quem pagou para você. Então, a negociação ocorreu entre investidores. E o que acontece com o imposto de renda? O imposto de renda vai ser pago por você, investidor que vendeu, via DARF, tá? Via DARF até o último dia do mês seguinte que vai pagar esse imposto. Então, fica atento a esse detalhe. Olha, mercado à vista de ações, quem paga o imposto de renda é o investidor via DARF. Aí tem uma pegadinha, aproveitando novamente, mais um detalhe que eu lembrei aqui, que vem caindo também, perguntando o seguinte: quem recolhe o imposto de renda no mercado à vista de ações do imposto retido na fonte? Imposto retido na fonte, tá? Que imposto retido na fonte é esse? Olha só, quando você compra hoje, vende amanhã, vende semana que vem, mês que vem, não é no mesmo dia, tem um imposto retido na fonte. Você lembra qual que é? Imposto retido na fonte de 0,05%, certo? É o famoso dedo duro. Imposto retido na fonte. Quando você faz um day trade, tá? Quando você faz um day trade, também tem um imposto retido na fonte. O que é day trade? Quando você compra e vende no mesmo dia. O day trade é de 1%, né? Retido na fonte. Quem é que paga esse imposto aqui? Quem que recolhe esse imposto? É o investidor? Não. É a corretora, tá? A instituição que está intermediando. A corretora é quem vai pagar esse retido na fonte para a Receita Federal. Fica atento a esse detalhe. Olha só, quem recolhe o imposto de renda no mercado à vista de ações? O investidor. Quando tem ganho, ele é quem paga, né? Se ele vender mais de 20 mil reais no mês, ele precisa pagar o imposto de renda sobre os ganhos. Mas a cada negociação que ele faz, tem um imposto retido na fonte. Esse retido na fonte, quem faz é a instituição financeira, tá? Que está intermediando a operação. Tem uma questão perguntando quem recolhe o imposto de renda na fonte. Eu vi essa questão, várias pessoas falaram que caiu essa questão na prova. Você não vai errar, porque você já sabe agora. Imposto retido na fonte é a instituição financeira no mercado à vista de ações. Mas o imposto devido, quem paga o imposto inteiro, né, o restante do imposto, né, que a gente sabe que no day trade o imposto devido é de 20%, e no mercado à vista de ações, mercado normal, né, é de 15%. Beleza? Você está me acompanhando meu raciocínio aí, né? Eu estou riscando na tela aí para facilitar o aprendizado. Mas não se apegue aí à letra, né, e à estética. Belezinha? Entendido sobre esse assunto, né? Quem recolhe imposto de renda no mercado de ações e no fundo de ações. Lembra, fundo de ações, então, é o administrador. Tranquilo, hein? Bora para o próximo assunto? O que mais que vem caindo na prova? Sobre previdência. Sobre previdência. Previdência, vem caindo esse detalhe aqui. Olha só, fase de diferimento, falecimento. Vamos lembrar o conceito de previdência? Previdência é o seguinte: você tem um período que você está juntando dinheiro e depois tem um período que você vai ter o benefício, né? Benefício, né? E a fase de diferimento, conhecido também como fase de acumulação. É a fase que você está juntando dinheiro. Durante essa fase que você está juntando dinheiro, está lá juntando dinheiro. Vamos supor que você fez a previdência hoje. Passado 3 anos, tá? Passado 3 anos, o investidor lá, seu José, morreu, faleceu. E ele fez uma previdência no modelo regressivo. Lembra o que é o regressivo? Regressivo. O regressivo é aquele que vai caindo 5% a cada 2 anos. Começa em 35%, certo? Aí depois de 2 anos cai para 30%. Depois de 2 anos, né? Entre 2 e 4 cai para 30%. Entre 4 e 6 anos cai para 25%. Aí entre 6 e 8 anos cai para 20%. Opa, tá dando ruim aqui. 20%, né? Entre 8 e 10 anos cai para 15%, certo? E acima de 10 anos cai para 10%. Todo investimento que resgatar depois de 10 anos nessa tabela regressiva vai tributar 10%. Tranquilo até aqui? Belezinha? Então olha só. Aí qual que é a pegadinha da prova? A pegadinha da prova é o seguinte: o cara faleceu com 3 anos ou com 5 anos. Qual vai ser a tributação do imposto de renda? Aí você lembra dessa tabelinha aqui? Fala assim, ó, até 3 anos a tributação é de 30%. Aí você vai lá e anota, estão tendo certeza que acertou. Pegadinha. Porque olha só, toda vez que a questão falar que faleceu, a tributação máxima nessa imposto de renda, nessa previdência será de,
Ó, escreve aí. 25%, tá? A tributação máxima de 25%. Essa é a tributação máxima para esse investimento. 25%. Estou escrevendo bem grandão aí, ó. Durante a fase de acumulação, morreu, a tributação máxima é de 25%. Presta atenção, não quer dizer que vai ser 25%. Se a pessoa, por exemplo, faleceu com 12 anos que ela estava juntando, já estava lá com 12 anos, qual vai ser o imposto de renda? Vai ser o imposto de renda de, vou escrever aqui em cima, ó, vai ser o imposto de renda de 10%, tá bom? 10% vai ser o imposto de renda para esse investimento, tá? Que os herdeiros, no caso, né, aqueles que deixou lá na apólice, vai pagar. 10% se morreu depois de 10 anos, e se for a tributação for superior a 25%, será no máximo 25%. Fechou? Belezinha? Bora próximo, então, próximo assunto? FDICs. O que é FDICs? Fundo de Investimento de Direitos Creditórios versus aplicação mínima. Tem uma questão perguntando assim, qual a aplicação mínima para investir em fundo de investimento de direitos creditórios? FDICs. Qual a aplicação mínima? Você acha? É 25 mil? É 25 mil? É 50 mil? Ou é zero? Os assuntos, os materiais desatualizados estarão lá ou 50 mil, né? Ou 50 mil, ou 25 mil, né? Ou zero. Zero é o correto, tá? Não existe mais valor mínimo para aplicar. Não existe mais valor mínimo para aplicar em FDIC, em Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. Essa é a questão, a alternativa correta que você vai poder marcar, tá? Você vai precisar marcar. Zero. Tranquilo? Para a próxima. Aqui não tem conversa. Operação compromissada, lastreada em debêntures. Nossa, essa vem caindo já tem uns 3 anos e vem pegando muita gente. Por quê? Quando fala-se em debêntures, você já pensa assim, ah, debêntures não tem fundo garantidor de crédito? Porque o Ezequiel me ensinou que fundo garantidor de crédito é para bancos, né? Título de bancos é que tem fundo garantidor de crédito. Isso mesmo. Título de bancos é que tem fundo garantidor de crédito. Por exemplo, poupança tem FGC? Tem. CDB? Tem. Tem. LCA e LCI tem fundo garantidor de crédito? Tem. E debêntures? Debêntures não tem. Isso aqui é só uma pegadinha. A questão vai trazer para você uma operação compromissada, lastreada em debênture, emitida em 2014. E aí, tem FGC? Vai ser, o exemplo da questão é daquelas que tem 1, 2 e 3. A 1 e 2 você vai saber responder, que é bem tranquilo, mas a 3 faz você errar se você marcar que essa aqui está errada. Vai estar lá dizendo assim, qual das alternativas abaixo está correto. Né? 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. E essa aqui está correta. Operação compromissada, lastreada em debêntures, possui fundo garantidor de crédito. Possui. Por quê? Porque a operação compromissada é um título de renda fixa, tá? Emitida por banco, tá bom? A operação compromissada é um título de renda fixa emitido por bancos. Possui fundo garantidor de crédito. A operação compromissada emitida após 2012 tem fundo garantidor de crédito. E na prova trouxe lá uma operação compromissada emitida em 2014. Ou seja, está correto, está certo, você vai acertar se você entendeu o que eu disse aqui. Se você não entendeu, você me achando depois nas redes sociais, lá no Instagram do Pré-Aprovado, na direct aqui, ó, Instagram do Pré-Aprovado. Se você ainda não segue, segue lá. E se você não deu joinha ainda no vídeo aí, custa nada, curtir aí, porque isso aqui vai trazer aprovação para você e vai te dar um alívio enorme para a sua prova. Tranquilo? Conte comigo junto nesse desafio em busca dessa certificação. O que mais tem mais? Não tem mais. Era esses assuntos que vêm caindo na prova. Espero ter te ajudado a entender as pegadinhas que vêm caindo nas provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Beleza? Muito obrigado. Estamos juntos nesse desafio. Abraços. Valeu e até a próxima aula.